E depois de mais ou menos 8 horas de viagem de ônibus, eu cruzei a fronteira da Espanha com Portugal e cheguei até a cidade de Porto. Como é uma viagem de 8 horas, eu peguei justamente o ônibus saindo por volta da meia-noite lá da cidade de Madrid e eu cheguei em Porto por volta das 8 horas da manhã. Ou seja, eu teria uma bela noite de sono tranquilamente, economizaria em hotel e no outro dia eu chegaria pronto para explorar a cidade, certo? Errado. Eu não consegui dormir absolutamente nada nessa viagem de ônibus. O ônibus ia parando a cada 2 horas e tal, parava numa cidade, depois num posto de parada, parava em outra cidade, acendia a luz, pessoas saíam, pessoas entravam e eu não conseguia dormir. Quando eu cheguei em Porto, eu estava muito cansado e com muito sono. Eu cheguei em Porto e estava uma neblina, cara, estava um clima ali de filme de suspense, um clima de Hitchcock total, coberta pela neblina, mal conseguia ver o rio lá embaixo. E eu comecei a andar um pouco pela cidade, peguei minha câmera, fiz algumas fotos, comecei a explorar um pouquinho. E a gente logo de cara vê o clima diferente, né, de uma cidade. Quando a gente sai de um país, vai para outro país, é um clima diferente. Porto tem uma cara mais de interior. Eu tinha acabado de sair de uma cidade grande como Madrid, uma megalópole, vamos dizer assim, e aí eu vou para uma cidade relativamente pequena. Porto tem pouco mais de 200 mil habitantes. É uma cidade portuária, porém com clima de interior. Então a gente chega a ver aquela catedral, aquela neblina, pouco barulho, pouco movimento. Eu demorei um pouquinho ali para me situar. O metrô de Porto não tem catracas, só que eu tinha que comprar o bilhete. As máquinas para você comprar bilhete estavam após onde você valida o seu bilhete, porque não tem uma catraca, mas você precisa validar o seu bilhete. E é onde você compra já na plataforma, onde passa o metrô do lado. Então, eu confesso que na primeira vez que eu fui, eu esqueci de validar esse bilhete, porque eu corri, comprei o bilhete e já entrei no metrô. Até você entender que você precisa comprar e validar, demora um tempinho. Eu tinha pago 11 euros para 10 passagens em Madrid. E eu sei que eu comprei 2 passagens de Porto, deu cerca de 8 euros. Então eu fiquei ali um pouco sem entender como funciona. Como eu teria apenas 2 dias na cidade, então não foi uma grande preocupação para mim.
aí realmente foi onde eu percebi que o céu se abriu, o sol raiou, porque quando eu cheguei no meu hotel, eram cerca de 9 e pouco, 10 horas da manhã, mais ou menos, tive uma excelente notícia de que o quarto estava liberado. Eu fui muito bem atendido na pousada Dom Felipe. Acho que talvez tenha sido o melhor quarto dessa viagem, o melhor hotel que eu fiquei. Não foi quarto compartilhado, nem banheiro compartilhado, muito aconchegante, um quarto muito bacana, numa localização bem legal também. Assim, só pelo diferencial de eles terem liberado meu quarto horas antes do meu check-in, que me ajudou demais, porque eu já deixei a mochila, eu já tomei um banho, foi assim já um alívio logo de cara e era a cidade de Porto me recebendo de braços abertos. O hotel ficava muito próximo de uma rua bem famosa de grande movimento, que é a Rua Santa Catarina. E logo que a gente adentra essa rua, que é uma rua bem popular, cheia de restaurantes, cheia de comércio, uma rua muito agradável de passear, uma retona bem grande, eu já me deparei com um dos pontos que eu havia anotado ali que eu gostaria de conhecer, que era o famoso Café Majestic. E o café é um point clássico da cidade do Porto. Ele foi inaugurado em 2 de dezembro de 1922. E esse café ficou mundialmente famoso, nada mais, nada menos do que a escritora J.K. Rowling começou a escrever alguns trechos do famoso livro do bruxinho Harry Potter naquele café. E é impressionante, assim, quando a gente entra, a gente passou da porta para dentro daquele café, é como se realmente a gente tivesse voltado no tempo, voltado para a década de 20, década de 30. O estilo do café, o modo como os garçons trazem a comida e servem a comida, é todo um serviço diferenciado. Os lustres, as paredes, cara, assim, é algo realmente impressionante. Os detalhes, a riqueza de detalhes e de certa maneira um luxo que você vê que está espalhado por todo o café. E não é à toa que desde a década de 90 o café tem recebido diversos prêmios por qualidade e atendimento. E o Café Majestic eu acho que é uma parada meio que obrigatória na cidade do Porto. Mesmo que você não for tomar de fato café, mas dá uma paradinha lá, presta atenção nos detalhes que você vai realmente ficar deslumbrado. Desde as 8 e pouco da manhã, tava um céu nublado, uma névoa, agora já abriu um solzão. Tá calor aqui, viu? Tô suando de andar, não sei se é o peso da câmera, não sei se é porque eu já andei uns 6 quilômetros, mas vamos lá.
Agora eu queria mostrar para vocês um lugar muito especial aqui da cidade. Tem um visual incrível. Vou mostrar para vocês. E naquela hora, que já passava mais ou menos das 2 horas da tarde, ali o céu realmente se abriu por completo e eu resolvi descer para a Baixa do Porto. A Baixa do Porto é um ambiente onde a gente se sente praticamente na praia, porque fica na beira do rio, aquele movimento de pessoas, bares, restaurantes, quiosques, tem teleférico, tudo que você vai imaginar de entretenimento na cidade, você tem ali na Baixa do Porto. Inclusive alguns shows, o pessoal cantando na rua. É um local muito agradável, muito bacana. Dá vontade de ficar lá direto o dia inteiro. E ela pega uma grande extensão ali do rio. Ali você consegue fazer também passeios de barco. Ali na Baixa do Porto, é claro, tive que aproveitar para tomar mais uma cervejinha, para comer o famoso pastel de bacalhau, que na verdade é o bolinho de bacalhau, que lá em Portugal eles chamam de pastel. Passear e desfrutar daquele dia muito agradável. Sentei ali na beira do rio, fiquei olhando o movimento das pessoas, dos barcos, dos pássaros. Olha só que clima bacana que fica aqui, mais ou menos próximo do pôr do sol, na beira do Rio Douro. A galera vem em peso aqui para essa região. Tem muito comércio, mercado, cerveja, comida, essas coisas aí para o pessoal comprar. Música, um sol gostoso, um calorzinho bom. Mas eu não podia me acomodar tanto assim. Com um visual tão bacana quanto aquele, com um rio maravilhoso na minha frente, eu tinha que fazer um passeio de barco. E eu fiz o passeio de barco pela empresa Cruzeiros Douro, que oferece esse passeio incrível para conhecer as 6 pontes de Porto. E esse passeio pelo famoso Cruzeiro das Pontes do Douro leva em torno de 50 minutos, custa em torno de 15 euros por pessoa e você vai passando pelas 6 pontes, com um áudio explicando a origem das pontes, a criação, a data que foi construída e o nome de cada ponte. É um passeio muito bacana, vale muito a pena e a gente tem uma outra visão da cidade do Porto. Fazer esse passeio com a empresa Cruzeiros Douro te dá uma outra visão da cidade do Porto, porque agora a gente está pelo barco
e um barco tradicional, que é chamado de barco rabelo, que isso ainda torna a viagem mais interessante ainda. Então acho que é mais um passeio aí obrigatório você fazer na cidade do Porto. Vai te mostrar um ângulo aí completamente diferente e ainda com uma empresa muito bacana, que é a Cruzeiros Douro, que proporciona para você durante o passeio o guia em 3 idiomas, em todos os trechos, contando toda a história da cidade e das principais estruturas ao redor do rio. O barco não balança tanto, quem tem medo aí ou quem fica enjoado pode ficar tranquilo, porque não balança muito, é um passeio extremamente agradável de se fazer. Claro que eu não podia deixar de experimentar aqui o que eles chamam de pastel de queijo, que na verdade é o bolinho de bacalhau com queijo da Serra da Estrela. Esse aqui eu quero provar, hein? Diretamente aqui da Casa do Bacalhau. Casa Portuguesa, pastel de bacalhau. Bom, agora eu vou subir lá pra parte alta e eu quero ver se eu consigo subir, porque pra descer até que foi tranquilo, agora pra subir, meu amigo, tava lá em cima ainda que eu tava descendo, a galera já tava morta ali na metade do caminho. Eu falei, meu, eu quero ver na hora que for precisar subir isso aí. Então vamos lá que eu quero ver o pôr do sol lá de cima. E agora que a luz está ficando perfeita para tirar uma foto, eu tenho 2% de bateria só em uma câmera. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou correr aqui. Deve ter aí talvez uns 20 minutos pro pôr do sol. 20 minutos melhor, porque tá anoitecendo bem tarde aqui. São 7 e pouco da noite e ainda tá relativamente claro. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Eu nunca vi um pôr do sol ser tratado como um evento na cidade. Foi a primeira vez na minha vida. E na cidade do Porto, realmente, o pôr do sol é um evento. A cidade parecia que tinha parado para ver o pôr do sol. A galera se junta ali no Jardim do Morro ou na Ponte Dom Luís e fica todo mundo ali na expectativa de ver o pôr do sol. O sol vai caindo ali bem no caminho do rio. Eu acho que nenhuma cidade que eu fui na minha vida eu vi um momento tão bacana. Então a galera que tá ali no Jardim do Morro ou na ponte, eles levam coisas para fazer um piquenique, leva bebida, leva comida, vai grupos de pessoas, casais, pessoas sozinhas, todo mundo com câmera e todo mundo com celular ali só esperando o grande momento do pôr do sol, que é realmente algo fantástico.
se eu tivesse que colocar aqui, o único arrependimento que eu tenho da cidade do Porto foi de não ter ficado mais tempo. Eu acabei não desfrutando tanto da cidade. Então, se eu puder passar um conselho para vocês, fiquem pelo menos 3 dias na cidade do Porto, ou em qualquer cidade que vocês forem ficar. Vai fazer uma viagem, no mínimo 3 dias em uma cidade, não dá para ficar menos, porque a gente acaba não conseguindo sentir de fato aquela vibração boa que a cidade tem a oferecer. E Porto é uma dessas cidades. Depois de explorar bastante a cidade durante o dia, um pôr do sol maravilhoso, eu vou agora sair para uma sessão de fotos noturna. Vamos ver o que dá, hein? A ponte vai ficar bem muito iluminada, vamos lá ver. A cidade do Porto à noite é uma outra pegada. A iluminação das pontes, da Baixa do Porto, fica realmente uma coisa maravilhosa. Sem contar na ponte Dom Luís, onde a gente passa e o metrô passa colado na gente. É um dos poucos lugares do mundo onde a gente tem que andar com total atenção, porque se você vacilar ali, o metrô passa por cima. Então, ali à noite tem um visual muito bacana, tudo iluminado. Eu falei, não, eu preciso fazer umas fotos noturnas aqui.